Então tá, boa tarde a todos, né? Hoje sou eu que apresento o seminário. Então, eu escolhi esse artigo, nos artigos que a professora Thais mandou, da disciplina. Ele é um artigo bem interessante, né? Então, o título dele, que é a reversão dos efeitos depressivos e efeitos de desordem cognitiva, né, induzidos por reserpina em zebrafish, né? Por sertralina e por um medicamento da medicina tradicional chinesa. Então, basicamente, esse artigo é o quê? Eles vão induzir no zebrafish efeitos depressivos e de desordem cognitiva, usando um fármaco, que é a reserpina, que é um fármaco que vai reduzir os níveis de monoaminas, como serotonina, dopamina, noradrenalina, no cérebro do peixe zebra. Então, ele vai desencadear alguns efeitos comportamentais, semelhantes aos efeitos comportamentais que uma pessoa depressiva desenvolve, Então, eles vão tentar reverter esses efeitos induzidos por esse fármaco que é a reserpina, usando, a sertralina, que é um fármaco já usado no tratamento de depressão, e também vão usar um medicamento usado na medicina tradicional chinesa. Tá. Então, o que é a depressão em si, Bom, a depressão, ela não é, como esses folgados estão representando na imagem, como uma tristeza. Não, a depressão ela não é tipo o inverso de felicidade. Ela seria o inverso de vitalidade. Então, você perde o prazer por coisas cotidianas, como comer, como passear, coisas simples, você perde o prazer. Então, você perde a vitalidade, você perde o lado bom da vida, Isso se dá principalmente à diminuição de neurotransmissores específicos no cérebro. Bom, mas vamos por passos. Então, a depressão em números, ela é o principal distúrbio neuropsiquiátrico no mundo, Então, ela pode atingir de 5 até 17% da população mundial, e ela é mais frequente em mulheres. E no Brasil, por ser um país tropical, isso a gente discute depois, ele apresenta um nível menor que a média mundial, Então, o Brasil apresenta um nível de 4%, mais ou menos, isso em 2010, então acredito que hoje esse número seja maior, depressivo no Brasil. E essa doença é mais frequente em capitais, Então, a gente vê a capital gaúcha, ela é a capital que a depressão supera a média nacional, então, em Porto Alegre, a percentagem de pessoas depressivas é de 6 a 7%, sendo até maior que centros maiores, como São Paulo e Brasília, que representa em média 1,5%. E a depressão, ela é uma etiologia que não é uma doença que não apresenta uma etiologia definida, Como isso? Ela não apresenta um único fator determinante para o diagnóstico da depressão, Então, como é que se entende a depressão? A depressão ela se entende, como um compilado de diferentes alterações comportamentais, ligadas principalmente ao humor, ao sono, e, e ao pensamento, isso se refere ao que em pensamentos de culpa ou de desvalia, aos sentimentos de incapacidade, ou a incapacidade de tomar decisões, ou também até pelo pensamento recorrente, de morte, tentativa suicida. Mas sempre está presente, nesse compilado de diferentes alterações comportamentais que o indivíduo depressivo apresenta, sempre aparece, então, a questão do humor, o humor deprimido, como parte do tempo, e diminuição, marcante do prazer, de atividade do cotidiano, que se chama anedonia, Então, em nível
fisiológico, o que seria depressão, né? Aqui, de uma maneira mais simplista, né, explicando, a depressão seria, então, uma diminuição, né, de dois tipos de monoaminas, né, como a dopamina e serotonina. No entanto, né, seria a característica principal da fisiologia da depressão. No entanto, né, a depressão ela é bem mais complexa do que isso, né? Esses neurotransmissores, eles se interrelacionam, né? Então, e há uma regulação bem fina nos níveis desses neurotransmissores na fenda sináptica, né? Tanto na sua liberação como recaptação, tempo de permanência, né? Quantidade sintetizada, né? Quantidade reciclada. Então, é bem mais complexo, né? E a depressão, geralmente, como ela envolve o humor e sentimento de recompensa, né? Ele envolve pelo menos mais um neurotransmissor específico, que seria, seria a noradrenalina. Tá? Então, a flutuação dos níveis em regiões específicas do cérebro, de noradrenalina, serotonina e dopamina, é o que configura, né, o desenvolvimento da depressão e também de outros quadros, né, cognitivos similares, como a transtorno de ansiedade, né, esquizofrenia, que também são diretamente envolvidos a esses neurotransmissores. E como é que o zebrafish, como é que a gente pode, então, estudar esse efeito, né, depressivo, as características da depressão, em um modelo animal simples como o zebrafish, né? Como é que a gente vai investigar a questão do humor em zebrafish, né? Como é que vai pensar no zebrafish com pensamentos recorrentes suicidas, né? Como é que o zebrafish vai como é que a gente vai avaliar se o peixe está indeciso, né? Se ele não consegue tomar decisão? Bom, a gente consegue avaliar isso no zebrafish, né? Porque ele contém o mesmo sistema neurotransmissor que humanos. Esse sistema ele é conservado entre os vertebrados, e como o zebrafish ele é um animal vertebrado, ele tem esse sistema de neurotransmissão conservado. Isso reflete em como o zebrafish se comporta no ambiente. Então, conforme o seminário que a Patrícia apresentou, umas 2 semanas atrás, né, a gente entende como é que isso funciona. Então, o tempo que o animal, que o zebrafish se expõe a uma situação de risco, né, isso pode ser assimilado a um comportamento não suicida, né, mas um comportamento que não está ligado à vitalidade, ele não está buscando a sobrevivência, né. Então, isso pode estar diretamente ligado, né, à depressão e à flutuação nos níveis desses neurotransmissores no cérebro, porque eles regulam, né, essa luta pela sobrevivência, tanto na questão reprodutiva como interação social, né, busca por alimento e busca pela sobrevivência, né, pelo escape de possíveis predadores e cuidados no ambiente. Bom, isso aí a gente vai entender nos próximos testes. Né. E o zebrafish também é interessante, né, porque ele tem uma visão tetracromática. Né. O que isso quer dizer? Que ele consegue diferir cores, né, de diferentes comprimentos de ondas. Então, desde que vai do azul ao vermelho, o zebrafish consegue diferir essas cores. Né? E isso é interessante porque permite a gente fazer alguns testes de preferência para o zebrafish. Então, a gente sabe que o zebrafish ele tem preferência pela cor azul. Né? Então, por ele ser um peixe que ele é um tanto azulado, né? A cor azul, como a cor da água também, com os ambientes aquáticos, é uma cor em que o peixe ele se permite ficar mais camuflado. Né? Então, ele busca maior essa cor em detrimento das outras, né? Sendo que ele tem maior aversão pela cor amarela. Bom, isso pode estar ligado a alguns predadores. Então, essa relação do zebrafish com a cor, é para a gente fazer alguns testes, como foi realizado nesse artigo, nós vamos entender mais adiante. E, para a gente estudar, então, a questão, né, das monaminas, né, que são esses neurotransmissores, né, em relação com a depressão, onde é que isso ocorre? Bom, nós temos a imagem aqui em cima, nós temos 2 neurônios,
né? Então, no terminal do axônio, né, é onde são liberados esses neurotransmissores, né, num terminal pós-sináptico, né? Então, esse espaço entre o terminal axônio e o corpo do próximo neurônio, né, isso forma uma fenda sináptica. Então, é aqui que esses neurotransmissores serão liberados, né, e eles vão sinalizar, né, eles vão ser capturados por receptores de membranas específicos, né, e eles vão sinalizar, né, pode ser um efeito de recompensa, um efeito, uma ordem de contração, né, a aquisição de memória, entre tantos outros papéis que o sistema nervoso desempenha, né, ele ocorre através dessa comunicação entre um neurônio e outro, né, o qual, né, ocorre essa sinalização química na fenda sináptica, né, devido à liberação desses neurotransmissores, como as monaminas que são abordadas nesse artigo. Então, qual é a questão das monaminas e depressão, né? Diferentes fármacos, eles atuam tentando restabelecer os níveis dessas monaminas na fenda sináptica, né? Então, há uma ampla classe de fármacos que atuam nisso, né? Então, temos alguns fármacos, como os SSR1S, né, que são inibidores da recaptação da serotonina, né? Temos alguns fármacos que são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Temos outros, né, que são os NASAs, né, que são antidepressivos, né, que eles atuam no sistema noradrenérgico, né, e serotonérgico. Temos a classe dos antidepressivos, né, tricíclicos, e temos os inibidores da monamina oxidase. Bom, isso são são as diferentes classes de fármacos, né, que são utilizados na medicina, principalmente na medicina ocidental, né, na tentativa de manter os níveis dessas monaminas na fenda sináptica. Então, a gente tendo observando essa primeira classe desses fármacos, né, como os SSR1, eles são inibidores da recaptação de serotonina. Então, o que ocorre aqui? Voltando uma imagem, né, quando a serotonina, deixa eu mais para frente aqui, quando a serotonina ela é liberada, né, pelo neurônio pré-sináptico, na fenda sináptica, então a gente tem aqui a serotonina como essas bolinhas amarelas, né? Parte das serotoninas elas são recaptadas, né, por um transportador de membrana do neurônio pré-sináptico, né? E que ocorre? Então, esses inibidores seletivos da recepção de serotonina, eles vão impedir a recaptação da serotonina liberada pelo neurônio pré-sináptico para ele mesmo. Isso mantém, então, a serotonina por mais tempo na fenda sináptica. Isso é essencial para a restabilização do paciente com depressão. Por quê? Porque ele apresenta um menor nível, né, dessas serotoninas na fenda sináptica. Então, desse modo, é que esse fármaco funciona. Esse fármaco, né, que pertence a essa classe é a sertralina, que é usado, né, nesse artigo em questão. Aí, então, qual é a relação, então, da medicina tradicional chinesa? Bom, a medicina tradicional chinesa ela é uma medicina milenar, né, que é uma medicina baseada principalmente em extratos vegetais, né? Misturas de diferentes extratos vegetais, e elas têm a função de restabilizar o organismo como um todo, né? Chamam de Zheng Fu, né? Diferentes órgãos que regulam então a questão do humor, da energia, né? Entre aspas, né? A energia relacionada à questão do humor, do espírito, né? Então, pela medicina chinesa, né? Não teria, em vez da tradicional medicina ocidental, que utiliza um fármaco específico, porque vai atuar numa via específica, para tentar manter aquele neurotransmissor específico, né, mais tempo e desencadear a resposta desejada. Na medicina tradicional chinesa, não, é uma medicina que tenta, então, restabilizar diferentes órgãos do corpo, né? Então, manter uma saúde mais plena para que o próprio organismo, então, possa se defender, né, possa se restabilizar, até mesmo na questão neuronal, né, que é usada como objetivo nesse artigo, né? Então, a teoria, né, do Zheng Fu é essa, né, que tem diferentes alvos, né, tu usa, então, uma medicina mais natural, baseada em ervas, né, e ela vai ter diferentes alvos, né, tanto fígado, coração, estômago, né, bexiga urinária.
né, vários órgãos serão então beneficiados, né, também vai haver então um equilíbrio no corpo, e esse equilíbrio que vai então recondicionar o paciente, né, para o seu estágio psiquiátrico normal. E um desses fármacos, né, da medicina tradicional chinesa é o Xie Wei Shan Yang, tá? Que é um composto formado por diferentes ervas, né, frutos, raízes, caules de 9 diferentes tipos de plantas. Esse composto, então, ele é comercializado em cápsulas, né, e ele tem sido atualmente abordado, né, pela outros estudos, né, com roedores, tem indicado, né, que ele tem um potencial antidepressivo. Então, no entanto, né, a falta de pesquisas em relação a esses compostos da medicina tradicional chinesa tem limitado, né, o uso desses medicamentos somente ao Oriente, né, privando então o Ocidente dessa potencial ajuda terapêutica. E nesse trabalho também, né, o modelo de zebrafish com depressão vai ser induzido através da reserpina, né, que ela é um fármaco que inibe, né, a captação de noradrenalina, né, pelas vesículas presentes nas terminações nervosas, o que provoca a destruição da noradrenalina pela mal. Né? Então, a reserpina ela diminui os níveis da noradrenalina, que é um neurotransmissor essencial para a manutenção do estágio psiquiátrico normal e está diretamente relacionado com a depressão, né? E a reserpina também ela interfere em outras monoaminas, né, como a dopamina, adrenalina e serotonina. Então, esse fármaco ele já é bastante conhecido, né, realizado no tratamento de depressão cardíaca, mas em doses mais elevadas, né? Ele desencadeia esse quadro depressivo, né, devido à diminuição das principais monoaminas relacionadas à questão do humor, né, e vitalidade. Então, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise comparativa do efeito curativo, né, do tratamento com serotonina e cápsulas desse extrato vegetal, que é o Gentian Yan Yong, no comportamento semelhante à depressão induzida por reserpina em peixe zebra, né, examinando o comportamento e as concentrações de três neurotransmissores e hormônio cortisol. Então, o que eles fizeram nesse trabalho aqui? Eles pegaram um grupo, em total de 48 peixes zebras, né, que foram, então, submetidos aos testes comportamentais. E esses dados foram, então, utilizados como o grupo controle, né. Após esses peixes terem realizado esse teste comportamental, eles foram, então, expostos durante 20 minutos à reserpina, a concentração de 40 microgramas por ml, e isso foi dado como grupo agudo, né, uma única exposição durante 20 minutos à reserpina. Aí teve o grupo modelo, que o grupo modelo, então, foi um grupo que foi exposto cronicamente à reserpina durante 7 dias. Né? Então, esse mesmo grupo agudo, né, que foi submetido durante 20 minutos à reserpina, foi submetido aos testes comportamentais. Depois eles foram reexpostos, né? Depois eles foram divididos em 3 grupos: grupo modelo, grupo sertralina e grupo extrato vegetal, né? Então, o que houve aqui? Após a exposição aguda, os 48 peixes foram expostos a testes comportamentais, depois foram divididos em 3 grupos, né? O grupo modelo, que foi exposto somente à reserpina durante 7 dias, o grupo reserpina sertralina, que foi exposto à reserpina e sertralina durante 7 dias, e o grupo reserpina e extrato vegetal, que foi exposto, né, à reserpina e extrato vegetal durante 7 dias. As soluções durante o tratamento crônico então, elas foram trocadas diariamente. Os animais foram alimentados com artémia salina, né, e no número total de 48 peixes foi utilizado. Eles submeteram, então, a esse extrato vegetal, né, a cromatografia líquida de alta performance e a espectrometria de massas, né, e foram, então, identificados
dentre os 9 extratos vegetais que compõem essa mistura, eles identificaram 57 compostos. E os ensaios comportamentais, né, eles foram feitos o novo tank, né, com 2 câmeras, uma câmera dorsal, né, que filmou os peixes de cima, e uma câmera lateral, que filmou a lateral dos peixes. E também foi feito os testes de preferência por cor, né, o teste em cruz, avaliando a preferência por 4 diferentes cores, e o teste em T, avaliando 2 tipos de cores, né, o azul e o amarelo. Bom, quando os animais foram testados, né, pelo teste de campo aberto, né, que é o teste que a câmera foi filmada de cima, então a gente pode ver como o peixe se locomove no ambiente, né? Se ele prefere, então, a questão da periferia, né? Dá para ver o quanto que o animal se locomove, a distância que ele percorre, a velocidade. Bom, então aqui a gente pode ver que houve uma diminuição, né, na distância percorrida, né, que é a distância que o animal percorreu durante o tempo do teste, no grupo agudo e no grupo crônico, né, exposto à reserpina, e que a sertralina, tanto quanto o extrato vegetal, conseguiu reverter, proteger o animal desse efeito. O mesmo, então, a gente observa para a velocidade média, né? No entanto, outros parâmetros ligados ao ângulo de giro, né, a questão da exploração, não foram afetados, né? Tanto o ângulo de giro, a velocidade do ângulo, né, e esse meandering, que significa, né, a distância que o animal leva ao mudar de direção, né, seria o tamanho da curva que o animal faz cada vez que ele muda de direção, não foram alteradas. Depois, foi observada, através da câmera lateral, a resposta ao mergulho, né? Então, o zebrafish ele tem uma preferência ao fundo do aparato em relação ao topo, né? Então, ele fica mais tempo ao fundo do que ao topo. E logo quando larga o peixe na água, nesse ensaio, o peixe tem uma resposta rápida em ficar no fundo e, com o passar do tempo, ele faz algumas visitas ao topo, né? Que é uma região que ele considera menos segura, que estaria então mais exposta a predadores. Então, nesse teste de resposta ao mergulho, né, através do obtido pela câmera lateral, o que a gente observa aqui? Que os animais tratados com extrato vegetal apresentaram uma maior distância percorrida no topo, né? Quer dizer que eles percorreram uma maior área no topo, eles ficaram maior tempo no topo também, né? Eles fizeram também maiores visitas, né, ao topo, e apresentaram também uma latência, né? A latência não foi alterada, assim como as entradas no topo. E a distância percorrida do topo para baixo, né, também foi aumentada. Então, esse animal, o que acontece? O tempo que ele fica do topo para a região, essa taxa entre topo e base, e a distância entre topo e base, refere-se ao quê? Refere-se o quanto que o animal sobe e desce, né? As transações entre cada região. Então, a gente pode observar que a reserpina, né, não foi capaz de alterar essas questões de preferência, né, entre o topo e base, mas elas aumentaram. A mais, o extrato vegetal foi capaz, então, de ficar, de aumentar essa preferência pelo topo, assim como as transições entre topo e base. A gente pode observar também que os animais tratados cronicamente com reserpina, eles apresentavam uma maior frequência, né, e maior tempo de duração do comportamento de freezing. Esse comportamento ele é caracterizado pelo peixe ficar paralisado no fundo do aparato, né, do aquário, ele fica hiperventilando as brânquias, né? Mas ele não está parado, ele está em um estágio de alerta, pronto para um possível escape, né? E esse comportamento está diretamente relacionado com um comportamento de ansiedade, em que o animal ele fica pronto para uma possível fuga, né? Então ele fica pronto para um escape rápido, e isso demonstra que o animal pode estar mais ansioso. Então, os animais que foram expostos cronicamente à reserpina, né, no modelo de indução e depressão, apresentaram uma maior frequência e um maior tempo de duração de freezing. E que a sertralina
e o extrato vegetal não foram capazes, então, de proteger, nesse parâmetro específico, os peixes. O teste de preferência de cor, né, o peixe zebra ele foi, então, colocado na região central de um aparato, no aquário em cruz, onde cada ponta do aparato tem uma cor específica. Bom, o peixe zebra ele tem uma tendência, uma preferência natural pela cor azul, né, que é seguida então depois pela cor vermelha, cor verde e por último amarelo. Bom, no controle a gente pode observar isso, né, que o peixe zebra tem maior preferência pela região azul, depois uma vermelha, verde e amarela. Uma preferência entre a verde e a vermelha. No modelo, né, de indução a Rezepir, modelo crônico, não houve uma preferência específica entre o azul, vermelho e verde. Né? O peixe perdeu essa preferência pela região azul. E que a gente pode observar o quê? Que essa a preferência pelo azul ela é retomada quando o animal é exposto então, a sertralina, né, e ao extrato vegetal. Não a fim de avaliar somente, né, a cor que o animal mais prefere, que é o azul, e a cor que ele menos prefere, que é o amarelo, foi feito, os peixes foram submetidos, então, ao teste T, né, tendo um braço azul e um braço da cor amarela. Então, o controle é bem observado, então, a preferência dos peixes pela cor azul do que a região pela cor amarela. Né. Quando os animais foram expostos agudamente à reserpina, essa preferência não foi alterada. No entanto, no modelo crônico, a gente pode observar que o animal perdeu realmente essa preferência pela região azul, a qual então foi recuperada pelo tratamento pela sertralina, também recuperada pelo tratamento do extrato vegetal. E hormônios e neurotransmissores específicos, né, foram analisados, né, por kits de ELISA, né, cortisol, noradrenalina, serotonina e dopamina, sendo que o cortisol foi avaliado no corpo todo. Isso se dá principalmente, né, a dificuldade de se obter o sangue do zebrafish. Né? Então, você usa o corpo todo para esses testes de determinação de cortisol. E a noradrenalina, serotonina e dopamina, né? Então, como elas são mais frequentes no encéfalo, pode ser usado um tecido específico. E a tirosina hidroxilase, né, foi avaliada no encéfalo também pela técnica de Western blot. Então, a gente pode observar que os níveis de cortisol, né, e monoamina, eles provavelmente influenciaram o comportamento do zebrafish. Por quê? Porque no modelo, né, exposto clinicamente, a reserpina, houve um aumento bem expressivo da concentração de cortisol no corpo todo e houve uma diminuição de noradrenalina e também, né, uma diminuição de tirosina hidroxilase. Sendo que o extrato vegetal, né, ele foi capaz, então, de reduzir tanto os níveis de cortisol, né, quanto também reduzir os níveis de serotonina que foram aumentados, né, pela exposição aguda à reserpina. E eles também restabeleceram, né, os níveis de noradrenalina, né, que foram diminuídos pela exposição cronicamente à reserpina. Então, nossa discussão, né, esse composto vegetal, né, ele contém nove diferentes compostos vegetais, né, nove plantas diferentes, né, que são usadas entre folhas, caules, frutos e raízes. E foram identificados, então, 57 compostos, né, através de cromatografia de ultra eficiência. Esses 57 compostos, ele pode apresentar múltiplos alvos. Um composto pode ser aditivo ao outro, pode anular o outro, enfim, né, são inúmeras possibilidades. Então, isso indica uma grande diversidade de mecanismos, né, que devem ser analisados em perspectivas futuras, uma vez que esse extrato vegetal ele apresentou efeitos promissores no combate à depressão. O teste comportamental, no ensaio ao novo tanque,
ele observa principalmente a atividade natatória, né, na questão de como o peixe ocupa o espaço, né, da maneira 3D, né. Então, o que a gente pode observar? Que a reserpina, ela diminuiu a atividade natatória, o que era esperado, né. Isso indica sinais depressivos, né, que pode, então, ser relacionado ao tratamento locomotor, como foi observado aqui, mas poderia estar relacionado a outras questões, como isolamento social também. E somente em 7 dias de tratamento, né, que esses sinais depressivos foram mais evidentes. No entanto, quando a rezepina foi contratada com sertralina em estado vegetal, esses sinais depressivos eles foram revertidos na questão comportamental. E na questão da preferência por cor, né, o peixe zebra ele tem, então, essa grande preferência, como ele é um peixe que enxerga o mesmo espectro luz visível que o nosso, quase o mesmo, ele tem essa preferência por comprimentos de onda, luzes de cores com comprimentos de ondas menores, né, como a cor azul. Né. Na literatura, você sabe que o peixe também prefere o azul, né, seguido do vermelho, amarelo e, por último, verde. No artigo em questão, né, houve uma inversão entre o verde e o amarelo. E a reserpina, né, ela não apresenta, os animais, quando induzidos à depressão pela reserpina, eles não apresentaram uma cor específica. Né. Tanto o azul quanto o vermelho, verde e amarelo, tiveram a mesma preferência pelo peixe zebra. Né, eles recuperaram o peixe zebra para suas preferências naturais, de cor. E essa preferência cognitiva, né, porque isso está diretamente relacionado ao animal, então, né, a ele buscar refúgio, proteção. Então, quando ele perde essa preferência por uma cor específica, né, ele se torna mais exposto à predação. Isso está diretamente relacionado, então, como o animal pode estar apresentando algum distúrbio, né, neurológico. E também foi observado que esse aumento do cortisol, né, ele é uma resposta endócrina ao estresse e é relacionado diretamente ao eixo hipotálamo, né, hipófise e renal. E esse alvo, né, esse eixo hipotálamo, hipófise e renal, ele já é um alvo de alguns ansiolíticos, né, como os benzodiazepínicos, né, que então diminuem, estabilizam os níveis de cortisol. E no estudo em questão, a gente observou o quê? Que a reserpina, né, aumentou os níveis de cortisol, aumentou os níveis de serotonina e baixou os níveis de noradrenalina e tirosina oxilase. Bom, a sertralina, ela recuperou os níveis de cortisol e de noradrenalina, mas não foi suficiente para restabilizar os níveis de serotonina e tirosina hidroxilase. No entanto, o extrato vegetal utilizado no caso, ele apresentou mais eficiente quando comparada à sertralina, porque estabilizou os níveis de cortisol, serotonina e noradrenalina e apresentou uma boa resposta, né? E diminuir os níveis de tirosina hidroxilase. Não o mesmo nível ao controle, mas uma boa resposta mesmo assim. Então, esse artigo, né, a conclusão dele no geral, os resultados mostram que as mudanças no cortisol e nas moraminas foram responsáveis pela reversão de comportamentos depressivos e de disfunção cognitiva. E a alta sensibilidade do peixe zebra aos efeitos da medicina ocidental, da medicina tradicional chinesa, pode ajudar a melhorar, né, nosso entendimento dos perfis psicofarmacológicos desses medicamentos e medicamentos relacionados ao sistema nervoso central, além de contribuir também para o desenvolvimento adicional. E muito obrigado a todos e